Lucas 10, a partir do versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, igreja? Como o pastor Antônio falou, nós estamos fechando um ciclo, iniciando outro. E nesses últimos dias, quando eu abri o Instagram, tinha uma pessoa do Instagram que perguntou lá, fez uma enquete no Instagram, o que você mais quer para 2021? E as pessoas respondiam, saúde, a vacina, emprego, reconciliação do relacionamento. E naquele momento me veio à mente, Senhor, o que eu mais quero em 2021 é estar constantemente na Tua presença. E quando eu fui meditar nesse texto, meus irmãos, se você não conseguir memorizar nada do que eu disser, memorize apenas o título que eu dei a este sermão. Priorize estar na presença do Senhor. E o título do sermão, ele está bem de acordo com a última oração que Deus moveu o coração do pastor a fazer por nós esta noite. Nós vemos aqui duas personagens, esse texto é muito conhecido. Marta é relatada no texto como aquela que recebeu Jesus, como anfitriã. Jesus não estava sozinho, Jesus estava com os seus discípulos. E ela, como uma dona de casa, uma boa anfitriã, ela estava preocupada em servir bem ao Senhor. Ela estava preocupada em acomodar bem ao Senhor. E o que nós vemos aqui, irmãos, nesse texto também, é que as motivações de Marta, elas pareciam justificáveis. Afinal, eram aproximadamente 13 homens para comer, 13 homens para ela servir naquela casa. Marta, ela não era uma pessoa ruim. Marta, ela é o espelho do que muitos de nós somos hoje. Ela era uma pessoa que estava com as prioridades fora do seu devido lugar. Ela havia recebido Jesus na sua casa, mas ela não conseguia desfrutar da presença de Jesus. Porque ela estava muito inquieta, ela estava muito preocupada com os serviços, com os afazeres. E quantas vezes nós somos atormentados, eu vou usar essa palavra, inquietados por tantos afazeres que temos, por tantos serviços, por uma agenda lotada, cheia de planejamentos, que muitas vezes nós colocamos certos determinados planos na nossa vida, de que se a gente fizesse uma análise pessoal, a gente saberia que não ia dar conta de viver tudo aquilo. E nós vamos deixando o nosso Senhor de lado. Nós não vamos conseguindo priorizar o Senhor nas nossas vidas. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas muitas e muitas vezes acontece comigo, e quando eu me acordo pela manhã, que eu me ponho, tirar um momento para orar, para ler a palavra do Senhor, a minha mente começa a fazer uma lista, como se fosse um checklist de tudo que eu tenho para fazer. Como se ela estivesse me dizendo, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo de fazer outras coisas. E eu fico lutando contra mim mesma. Eu não estou perdendo tempo porque o Senhor precisa ser a minha prioridade.
E nesta rápida reflexão que eu quero compartilhar com a igreja esta noite, eu quero que você faça a pergunta ao seu coração: o que é que tem te inquietado? O que é que tem ocupado a sua vida, ocupado a sua mente, que tem feito você tirar o Senhor do centro, tirar o Senhor da prioridade da sua vida? Eu dei alguns exemplos de ações que acontecem fora da igreja, mas às vezes nós estamos tão inquietos, tão sobrecarregados, que nem na igreja, nem no culto público, no culto coletivo, nós conseguimos desfrutar da presença do Senhor. Maria sentou-se aos pés de Jesus, junto com aqueles discípulos, e se não fosse a presença de Jesus, e se não fosse o ensinamento que Ele quer nos dar através da sua santa palavra, aqui a gente via um exemplo muito comum de quem tem irmão sabe. Um irmão não quer trabalhar enquanto o outro estiver fazendo nada. Ele fica incomodado. E Maria se achou vivendo um sentimento de injustiça. Ela disse: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Enquanto na realidade ela estava embaralhada, perdida nas suas inquietações e nos seus serviços. Ela estava perdendo a oportunidade de desfrutar da presença de Jesus. Maria, porventura, contrário a Marta, sentou-se e ficou ali nos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Irmãos, quando nós priorizamos a presença do Senhor nas nossas vidas, nós exercitamos esta presença. Não há como dizer que o Senhor é prioridade para nós, se nós não colocarmos essa prioridade em prática. Quando uma pessoa ela quer melhorar seu corpo, melhorar a sua saúde física, e ela se propõe a fazer exercícios físicos, a fazer uma reeducação alimentar, ela prioriza isso na sua vida, e quanto mais ela se exercita para isso, mais ela vai vendo que está colhendo os frutos daquele exercício, de dar a prioridade. Quando uma pessoa, assim, como o exemplo que o irmão Iromar citou hoje, quando um jovem se dedica a uma profissão, ele estuda para passar num curso, ele se especifica naquele curso, ele termina uma graduação, ele está priorizando porque ele está vendo lá na frente aquilo que ele vai alcançar. Ele exercita essa prioridade. Sabe, certa vez a gente conversando, e uma irmã me perguntou: irmã, eu não sei como você consegue ter tempo para fazer seminário. Eu disse: irmã, eu precisei priorizar. Porque aquilo que você não prioriza, ela possivelmente não vai acontecer na sua vida. E assim, Maria, ela priorizou estar na presença do Senhor. E ela colheu os frutos dessa prioridade. Sabe quando nós vemos isso, meus irmãos? No verso 42, Jesus respondendo a Marta, vamos ler a partir do verso 41 novamente. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. E eu gosto da versão NVT, que diz assim: no entanto, ela fez a escolha certa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe pode ser tirada. Quando nós colocarmos, meus irmãos, como objetivo na nossa vida, priorizar estar na presença do Senhor, a presença do Senhor nos faz desfrutar de bênçãos inigualáveis. Os serviços, as ocupações, as inquietações que nós temos, que querem muitas vezes nos fazer submergir, a gente se sente como sufocado diante de tanta coisa que temos para fazer. Em contrapartida, quando o Senhor é prioridade nas nossas vidas, Ele nos dá paz incomparável, Ele nos dá alegria, Ele nos dá contentamento, Ele coloca dentro do nosso coração fé, Ele nos dá esperança, Ele nos dá ânimo numa situação terrível. O Senhor, Ele nos preenche e Ele concede aos seus servos aquilo que não pode ser tirado por ninguém. E esta é a rápida meditação que eu quero compartilhar com a igreja hoje.
Reconheça qual é a prioridade, qual tem sido a prioridade na sua vida. Reconheça. É tempo da gente fazer aquelas listas. O que é que eu vou fazer esse ano? O que é que eu vou mudar na minha rotina esse ano? O que é que eu vou fazer de diferente esse ano? Que neste momento o Senhor possa estar falando ao seu coração como falou ao meu. Priorize estar na minha presença. E essa prioridade se dá através de um relacionamento de oração e leitura da palavra. Porque a Bíblia diz que ela estava sentada aos pés, numa atitude de submissão. E ela ouvia os ensinamentos do Senhor. Não há como nós ouvirmos os ensinamentos do Senhor se não estivermos com a sua santa palavra nas mãos em prática da leitura. Priorizemos estar na presença do Senhor, estando presencialmente na casa do Senhor. Priorizemos o Senhor nas nossas vidas, devolvendo ao Senhor o dízimo que lhe é cabido. Priorizemos esse ano o Senhor nas nossas vidas e por todo o resto das nossas vidas, irmãos. Porque Ele não depende de nós, mas nós dependemos desesperadamente dEle. Reconheça quais têm sido as prioridades da sua vida. Exercite essa prioridade. Se o Senhor é de fato prioridade para você e para mim, nós vamos colocar em prática esse relacionamento íntimo. O tempo não me permite. Mas quando você vai ver os relatos bíblicos onde Maria aparecia, Maria era uma pessoa que criou intimidade com Jesus. Maria comoveu o coração de Jesus. E vendo ela chorar, a Bíblia diz que Jesus chorou. Maria comoveu o coração do Senhor, porque ela tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Reconheça as prioridades. Exercite essas prioridades. A prioridade de estar na presença do Senhor. A prioridade de estar atuante na obra do Senhor. Mas também não permita que o excesso de trabalho roube de você os momentos íntimos de estar em adoração e consagração ao Senhor. E por fim, desfrute daquilo que a presença do Senhor nos dá. Lhe dá, irmão, desfrute. Todas as outras coisas são passageiras. A presença do Senhor é aquilo que mais nós precisamos. Pode vir a doença, mas teremos o Senhor. Pode vir os desertos, mas teremos o Senhor. Pode vir a perseguição, mas teremos o Senhor. Pode vir o desemprego, mas teremos o Senhor. Eu não sei, irmão, o que vai vir para esse ano nas nossas vidas. Não é errado a gente planejar, mas a gente fez tantos planos para 2020. E eles foram muitas vezes frustrados porque não eram os planos do Senhor. Mas a presença do Senhor, ela deve ser prioridade das nossas vidas. E que o Senhor nos ajude a viver buscando priorizar a sua presença. Quando os outros não estiverem olhando, o Senhor está olhando. Aquilo que os outros não puderem fazer, o Senhor pode fazer. Como o pastor disse, os planos que eu acho, aquilo que eu acho, que eu olho, que vejo, que é bom para mim. Talvez você esteja vendo o campo Jordão. Talvez você esteja vendo algo que é muito enganoso. Mas o Senhor que tem a soberania, tem o controle, Ele presente na sua vida, Ele vai lhe dar a direção certa. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar pela sua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.